Bom dia, estamos em Marília, num domingo ensolarado de 5 de dezembro de 2021. Vamos dar continuidade, é o terceiro encontro de reflexão espírita, né? Estudo e reflexão espírita. Então vamos fazer uma prece inicial para em seguida a gente fazer, na primeira parte, a leitura e a reflexão de um pequeno trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Na segunda parte, eu vou fazer desse livro aqui, ó, Jesus no Lar, escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de Neio Lúcio. Deus, Jesus, espíritos amigos, obrigado por mais esse momento de reflexão, de prece, de glorificação a Deus, agradecimentos a Jesus, nosso Mestre, para que essas duas leituras sejam bem benéficas para quem ouvir, para quem assistir, né? Quem está presente, né? Agora ao vivo, né? E para as pessoas que forem ver a gravação, que sejam abençoadas, sejam receber as energias boas, né? E dos ensinamentos também, tá? Então vamos partir já para a leitura do Evangelho, no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o que eu escolhi aqui, achei por bem escolher esse trecho, é a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Aqui diz nesse primeiro parágrafo sobre a dor e sobre o sofrimento, a bênção de Deus que nos permitiu resgatar nossos débitos. Então, a dor e o sofrimento, muitas vezes, que nos afligem, devem ser olhados de outra forma, como uma maneira de a gente ter aceitação, porque a gente tem que passar por aquele momento de dificuldade. E se estamos passando por essa dificuldade, é que nos foi permitido, por Deus, de resgatar nossas dívidas pretéritas, né, do passado. Então devemos glorificar a Deus e pedir paciência para que a gente possa assimilar e resolver os nossos problemas, essas dificuldades, e vivenciar da melhor maneira possível, no sentido de a gente poder progredir espiritualmente, sempre seguindo no sentido ao alto, em direção a Deus. E continuando aqui no segundo parágrafo. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. Então, a paciência é também uma caridade. Você ter paciência com uma pessoa difícil, complicada ao nosso lado, uma situação em que a gente ainda, no momento, ainda não consegue assimilar ou aceitar ou entender. Então, a paciência é o sentimento que faz com que a gente possa dar tempo ao tempo e tentar ir resolvendo e aceitando e entender, compreendendo aquela situação ou aquela pessoa. E muitas vezes somos nós também que provocamos toda aquela dificuldade, aquele dilema. Então, há paciência na frente e aí a gente vai com tranquilidade ir resolvendo, sem nos afligirmos. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho, para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, aqui diz que toda aquela caridade, uma esmola, uma doação de coisa material, é uma caridade
para aquela pessoa que está necessitada naquele momento, é de grande valia. Mas é a mais fácil de todas, como diz aqui na lição, a caridade material, né? De doar alguma coisa. Mas há uma outra caridade bem mais difícil, bem mais complicada e bem mais penosa, que é ter a paciência perante os que estão ao nosso redor. Ter paciência e perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho como instrumento da nossa própria evolução espiritual. Então, a partir do momento em que a gente tem essa noção e põe a paciência na frente, tudo vai ficando mais fácil de resolver, de assimilar, de entender. E aí a gente vai, junto com os que estão junto da nossa caminhada, ao nosso lado, vamos juntos com a nossa paciência e com o nosso perdão e com o nosso entendimento, a gente vai conseguindo resolver aquelas questões que a princípio pareciam tão difíceis, mas com a paciência na frente, né, com equilíbrio, a gente vai tentando resolver, vai conseguindo assimilar todos esses sofrimentos. E aí é nesse momento, exatamente nesse momento, é que nós realmente estamos com o espírito cristão, que é de ter a paciência. Então, está sendo colocado à prova a nossa paciência, o nosso sentimento de paciência, de perdão e de amor ao próximo, como realmente a gente deve fazer sempre, entendeu? Então, é este o sentido da gente ter a paciência perante as dificuldades. E aqui continua: a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Então, a vida tem muitas dificuldades, tem muitas questões, e são pequenos sofrimentos, pequenas dificuldades, pequenas questões que, somadas, elas vão formando grandes dificuldades, né? Conforme a gente vai alimentando, talvez vai até aumentando a proporção e a intensidade das dificuldades, cada vez vai ficando mais difícil. Então a gente tem que fazer o caminho inverso, ir assimilando, ir aceitando com paciência, ir perdoando as limitações de todas as pessoas que estão à nossa volta, assim como nós também somos muito limitados, e nesse sentido a gente vai conseguindo resolver, né? A vida é difícil, como diz aqui, repetindo. Eu sei, ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas que todas as dores. Então, se a gente for fazendo análise de todas as dores, as dificuldades e as bênçãos e as coisas boas que a gente recebe de Deus, né? As compensações, as alegrias, os prazeres, se a gente for pôr na balança, né, a gente vai ver que são muito mais numerosos essas bênçãos boas, né, do que as dores. Porque as dores a gente se fecha em determinada dificuldade e faz daquilo um monstro e esquecemos dos benefícios que estão vindo a todo momento. Entendeu? Às vezes, de repente, a gente tem uma grande dificuldade e várias outras bênçãos. E aí a gente não percebe que estamos sendo beneficiados de várias formas e nos concentramos na dificuldade, nas coisas ruins. Por isso que a gente tem que olhar, abrir a nossa visão, ampliar os nossos horizontes para a gente enxergar as coisas boas. Porque a partir do momento que a gente vai entendendo e percebendo as coisas boas que são ofertadas a nós a todo instante, vamos ver que as dificuldades são infinitamente menores assim em quantidade, entendeu? E aí é que a gente vai tendo condições de ter paz, porque a gente sabe que tem um lado bom e que tem um lado ruim. Então a gente vai tendo essa condição de compreensão. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto. Olha só. Do que quando se curva a fronte para o chão. Então, é aquilo que eu acabei de falar aqui. A gente está ali, de cabeça baixa ali, negativa, pessimista, triste, e a gente está concentrada naquela situação difícil. E nos esquecemos de levantar o olhar para frente,
para os lados, para o alto e ver a infinidade de benefícios que Deus nos deu. Quantas alegrias, quantos prazeres, quantas coisas boas nós temos. E aí, a gente voltando de novo a olhar para o problema, ele vai se tornar, a partir do momento que você olhou, abriu o leque, quando você volta para o problema, ele diminuiu. No mesmo instante isso pode acontecer. Imagine isso conforme a gente vai assimilando com o tempo e com os dias. Então, é essa a grande lição da paciência. Olhar os benefícios, não se esquecer de olhar as coisas boas. A gente às vezes fica concentrado em uma pessoa que está com dificuldade, que está tendo um relacionamento difícil, e esquecemos de dezenas de outros que estão à nossa volta que nos dá alegria, que nos dá tranquilidade. Então, vamos olhar para o alto, vamos olhar para frente, para o infinito, para o horizonte. Vamos sair lá fora, vamos ver a natureza, olha para o céu, olha para o horizonte, né? Olha para a terra, olha para o ar, olha para a natureza, para as outras pessoas e para os benefícios que nos estão sendo ofertados a todo instante. E não vamos ficar só concentrados naquela dificuldade, naquele problema, porque a partir do momento que você ampliar todo esse leque, quando você voltar para o problema, pode ter a certeza que ele vai diminuir muito e vai ficar muito mais fácil de compreender. E aí a gente, nesse momento que a gente olha os benefícios e vai para o problema que é pequeno, que a gente achava que era um monstro infinito, é esse o verdadeiro sentimento da paciência, é compreender. E aí a paciência vem naturalmente, não é uma coisa forçada e imposta, certo? E aqui vamos para o último parágrafo. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes o vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro, sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Sede cristãos, pacientes. E esse texto foi escrito e assinado por um espírito que assinou assim, um espírito amigo. Foi escrito lá em 1862 em Havre, por um espírito, né, que ditou por um médium e que o Allan Kardec, né, selecionou dentre centenas de textos, né, que ele depois organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. E é essa a lição. Coragem, amigos. Vou ler de novo o último parágrafo. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a censurar. Por quê? O sofrimento dele era muito grande, imenso. Só que como o Cristo, né, que veio enviado por Deus, o Espírito elevadíssimo, o mais elevado que a gente conhece, que pisou nesse chão terreno, ele tinha essa amplitude. E essa amplitude dele é tão grande, é tão imensa, muito maior que a gente, pelos seus grandes conhecimentos, que aquela dor terrível que ele estava passando se tornou menor. Essa é a verdadeira lição. E aí, o que significa isso? Você olhar os benefícios imensos e olhar que o problema é pequeno, é a paciência. É o sentimento da paciência, da compreensão, do entendimento e o perdão. Porque se tornou menor, fica mais fácil perdoar. Há de conviver comigo, não é? Se o problema era imenso, eu não consigo perdoar, eu não consigo aceitar, a partir do momento que diminui, fica mais fácil perdoar, fica mais fácil de aceitar, fica mais fácil de compreender e de assimilar e de resolver. E vai chegar um momento que vai se tornar uma coisa natural na nossa vida. E aí a gente vai fazer o que está falando no começo da lição aqui. Agradecer a Deus pelas dificuldades, pelos problemas e pelas dores que Ele nos colocou no caminho, no nosso caminho, para que possamos ter a oportunidade de crescer espiritualmente e ir em encontro a Ele. Certo? É essa a lição de hoje, maravilhosa, que está aqui o texto. Certo? E vamos agora passar para a segunda parte, que é Jesus no lar, como eu disse no início, tá? Uma água aqui. Quem estiver ouvindo o vídeo, a qualquer momento, deixa um copinho de água do lado, que como a gente está falando de Deus, de Jesus, de coisas boas, os espíritos bons se aproximam, a gente abre campo para eles, né? E aí é depositada nessa água, né,
os fluidos positivos, que é o remédio para os nossos males físicos e espirituais, tá? Segunda parte, deu 15 minutos, vamos fazer mais uns 15 minutos aqui, a gente encerra, aí dá um vídeo de 30 minutos, fica legal, né? Fica mais tranquilo do que o primeiro que eu fiz em 1 hora, o segundo eu fiz em 40, agora eu vou fazer em 30. Tá ótimo. Jesus no lar. O capítulo é o 16 aqui que eu escolhi. E se intitula O Auxílio Mútuo. Vamos ver? Bom, como a maioria das lições aqui, dos capítulos aqui desse livro, são Jesus no lar, como diz aqui, que ele, na época que ele estava encarnado, ele participava de reuniões nos lares das pessoas, né? E é lógico, era muito, as conversas, as reuniões eram muito ricas de ensinamento e aprendizado, né? E Jesus, como sábio dos sábios, né? Ele ouvia, né, as questões que as pessoas colocavam ali naquele momento, aguardava, quando surgisse a dúvida, que a interrogação, que todo mundo parava, esperava o mestre participar do discurso, que já vinha sempre com alguma solução, algum entendimento melhor, né? Que ele trazia com exemplos, que é o caso dessa lição aqui. O auxílio mútuo. Bom, então Jesus reunido na casa de alguém aqui, eu acho que, deixa eu ver, vamos ver se fala aqui na casa de quem que ele estava. Diante dos companheiros, Jesus diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, quanto às necessidades da salvação. É sobre isso que ele estava falando o texto. As necessidades da salvação. Quais as atitudes nossas para a salvação? Aí Mateus comentou os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação, quando nos consagramos ao socorro dos outros, né? A dificuldade nossa diante de uma dificuldade de um próximo, de uma pessoa próxima, a dificuldade é muito grande, que diz aqui Filipe. Jesus só ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou ele, Jesus, muito simples. Aí ele vai contar uma passagem aqui. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quanto possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Então, esse local aqui que Jesus mostra aqui, que ele fala assim, numa zona montanhosa, em algum lugar no deserto, né, acho que numa noite, né, numa noite muito gelada e de muito vento. E esses 2 velhos amigos estavam caminhando por esse caminho e estavam enfermos, até mesmo por conta do frio, né, do ar desértico, né, e além do frio, muito vento. Em determinado momento eles encontram um menino praticamente quase morto ali no chão, no caminho deles. Vamos ver o que aconteceu então. Um deles, dos 2, fixou o singular achado e clamou, irritado: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. Ou seja, um deles falou, vamos seguir, porque a gente está mal, a gente tem que socorrer nós mesmos. Como a gente vai socorrer o menino se a gente não tem nem condições? A gente está mal, né, num lugar ruim e doente. Vamos seguir o caminho. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Aí o outro falou: não posso, disse, né, ao companheiro. E aquela fala endurecida: sinto-me cansado
e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E continuou a caminhada. Abandonou o menino e seguiu. Inclusive abandonou o próprio colega, que ficou ali olhando o menino estarrecido. E seguiu viagem. E aí ele avançou a largas passadas e foi embora. O viajor de bom sentimento, o segundo, contudo, inclinou-se para o menino estendido no chão. Demorou-se alguns minutos, colocando-o paternamente ao próprio peito, e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. O que ele fez? Ele, por alguns minutos, levantou o menino do chão com dificuldade, porque ele já estava cansado, doente. E como estava muito frio, muito vento, a criança ali desfalecida, ele abraçou o menino, pôs no peito dele mesmo, peito com peito, e acho que com as poucas roupas que eles tinham ali, enrolou os dois para, proteger o menino, que o menino estava muito mal, e com muita dificuldade seguiu o caminho, mais lentamente, diferente do primeiro que saiu a larga passada. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro. Mas ele, sobraçando o valioso fardo, o garotinho no seu peito, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Então ele conseguiu vencer, chegou no povoado, numa hospedaria, com muita dificuldade. E com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Ele não conseguiu encontrar na hospedaria, porque eles tinham combinado de chegar na hospedaria. Ele chegou com o menino lá, muito cansado, e não encontrou o outro amigo. E aí ele estranhou o que estava acontecendo. Somente no dia imediato, dia seguinte, porque é lógico, eles chegaram desfalecidos, e foram descansar, se agasalhar, ele e o menino. Só no dia seguinte, de manhã, depois de minuciosa procura, ali na hospedaria ele não estava, saíram, voltando no caminho à busca do seu amigo. Depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado, sem vida, num desvão do caminho alagado. Então estava ali o amigo dele, encontrado no meio do caminho, que não chegou à hospedaria, morto. Numa vala qualquer lá, que passou uma água qualquer lá, da chuva, e de muito frio e muito vento. Seguindo à pressa e a sós, isso está falando do segundo, do primeiro que veio, que foi egoísta, que não quis ajudar o menino. Ele seguiu às pressas, sozinho, com a ideia egoísta de preservar-se. Mas ele não resistiu à onda de frio, que se fizera violenta, e tombou encharcado, sem recursos, com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, que pegou o menino, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. O que aconteceu? O segundo amigo, que recolheu a criança, que conseguiu chegar na hospedaria, com a atitude de proteger o menino, de aquecer ele, enrolar nos próprios abrigos, abrigo que ele estava, peito no peito, um aqueceu o coração do outro, um coração aqueceu o outro, durante a jornada, durante o vento, o frio e a chuva da madrugada. Descobrir, então, a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar
dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Então ele, apesar de muita dificuldade, ele conseguiu chegar à hospedaria, porque abraçado ao menino pelo caminho, os dois juntos agasalhados, resistiram ao frio intenso e à umidade, porque estavam ali um aquecendo ao outro. O outro, o primeiro, que foi egoísta, não conseguiu porque ele estava só. E muito frio, muita chuva e vento, acabou morrendo no caminho. Esse é o sentido do auxílio mútuo. Enquanto você ajuda, você é ajudado. A história singela, essa que a gente leu aqui, deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados, que estavam ali com Jesus. Eles ficaram surpreendidos. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes, que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as próprias obras. Vou repetir: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso ao nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo de solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Maravilhoso, né, irmãos e irmãs? A lição de hoje. As duas, né? Uma completando a outra, lógico. E interligadas dos dois encontros anteriores. Fica aí para a reflexão de todos, né? Todo ato, então, que a gente pratica em benefício do próximo é revertido para a gente também. E se nos isolarmos e não ajudarmos a quem está ao nosso redor, a todo momento que vai ocorrendo essa necessidade de auxílio mútuo, nós devemos sim participar e fazer o melhor de nós. Porque a partir do momento em que a gente ajuda ao semelhante, a gente ajuda a nós mesmos e tornando assim um mundo melhor. Se melhora o semelhante, se nos melhoramos, tudo melhora. O ambiente que a gente vive melhora. Certo? Então, vamos ficar por aqui, vamos fazer a prece de encerramento e então esperamos que domingo que vem, né, nesse mesmo horário, às 11 da manhã, a gente possa estar juntos de novo. Então, quem não viu o vídeo agora ao vivo, vai ver então, se tiver interesse, né, que vale a pena, as lições são boas, maravilhosas, que vejam a gravação então deste vídeo. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por mais esse momento de reflexão, né? E que a gente possa, a partir de cada momento de reflexão, de estudo, de leitura, a gente vá crescendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, né? E racionalmente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, bom domingo, boa semana. Vamos melhorar o mundo ao nosso redor, vamos melhorar a nossa vida, o nosso interior. A partir do nosso interior, das nossas boas ações, vamos tornar nossa vida, né, com as dificuldades que nos possam para a gente crescer, vai se tornar cada vez mais fácil. Podem ter certeza disso. Um abraço a todos. Fica com Deus. Deus os abençoe. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Tá? Tchau.